especialistas também esperam ser vistos pelas marcas. E eu acho que eles querem que as marcas olham, tentam enxergar os valores em comum entre a marca e o especialista, porque isso encurta muito o caminho. Então, todo mundo também, especialista que sentou aqui, falou, pô, tipo, se não bateu os meus valores, eu nem converso. Então, acho que isso também é importante as marcas começarem a olhar. Não é só dar cupom, pedir pro cara vender, as marcas também precisam entender que do outro lado tem um cara que ele tem critérios, entendeu? Tipo, que ele vai te avaliar também, marca. Sports Lovers. Fala, Sports Lovers! Vocês estão estranhando não ver desse lado, nessas cadeirinhas, Thiago e Alemão, né? Tudo bem, fiquem tranquilos. Hoje é dia de colocar os fundadores da Sports Lovers na fogueira. Bem-vindo, menino. Bem-vinda. Bem-vinda. Estou extremamente desconfortável aqui desse lado. O Alemão já falou 10 vezes aqui, mas tá tudo bem. Gente, são 8 meses de Sports Lovers. Vocês ainda nem pariram, teoricamente. Se você for parar para pensar numa gravidez, é um bebê que nem foi parido. É muito novinho. E por isso, a gente resolveu inverter esse jogo e trazer muitas das perguntas da comunidade e minhas também, porque obviamente que eu ia deixar os nossos apresentadores desconfortáveis. Eu fui trazida aqui para isso. E para ficar mais divertido, vai ter competição, beleza? Cada resposta vai ser decidida em um jogo que eu vou escolher aqui para vocês responderem, ok? Fechou. Então tá. Antes da primeira pergunta, eu quero um Joaquim Pô, Um só? pedra, papel, tesoura, para ver quem que vai responder. É isso. Joaquim só. Pô. Cara, a gente é bom junto, cara. Quem você vai colocar a gente pra competir, pô? Por favor, aí, daquela câmera, Joaquim Pô, Cadê vai. o Joaquim Pô? Joaquim Pô. Olha lá. Vai, povo! Joaquim Pô. Eu sabia que ele ia tentar o próximo. É Eu ia isso, colocar. É isso. Você vê que eles são muito parecidos e eu preciso enfatizar isso pra vocês. E não foi também, combinado. galera. Não foi combinado. Eles não estão sabendo. Aliás, o perfil de cada um vocês já viram como que é aqui. Claro que o Alemão, ele sabe tudo que tá por trás de tudo. E o Ti, ele gosta. Ele gosta do ferro. Ele gosta de não saber. Então, Ti, você, ganhador do Joaquim Pô, como nasceu a Sports Lovers? E qual era a tese inicial de vocês? Cara, a Sports Lovers nasceu de nós dois, assim. Então, qualquer um dos... Você vai ter que falar um pouco também. Ele vai ter o tempo dele, na hora que ele ganhar o Joaquim Pô dele. Você viu como eu tô sendo inclusivo? Mas eu vou responder a sua pergunta. A Sports Lovers acho que nasceu de uma conversa minha e do Alemão, de duas experiências, assim. O Alemão tinha trabalha numa agência, né? Eles tinham feito uma campanha chamada Reais Especialistas, né? E eu tinha seguido uma mulher que falava sobre desinflamação e tal, e eu descobri que ela não era nutricionista. E quando eu fui me consultar com ela, e eu descobri que ela não era. E aí o Alemão contando e tal, eu falei, pô, Alemão, vamos fazer uma plataforma, vamos construir uma comunidade onde os especialistas que manjam do esporte, nutricionista, personal, treinadores, psicólogos, enfim, uma lista, médicos, fisioterapeutas, pudessem ter uma voz e pudessem, de alguma maneira, influenciar com a autoridade. E a gente pensou isso juntos, a gente desenhou, tinha outras pessoas, mas assim, essa ideia veio da gente. E a ideia que veio da gente foi o podcast. A gente falou, cara, a gente tem pouco tempo. A gente não abandonou os trabalhos, né? Cada um tinha. Então a gente precisava criar conteúdo para a semana inteira no Instagram. E a gente precisava trazer os nossos amigos para as conversas. E aí a gente construiu a Sports Lovers, a plataforma, que é essa comunidade de quem ama e vive o esporte, mas trouxe o podcast também. E a segunda pergunta, qual foi? Qual era a tese inicial? A tese inicial, a grande tese inicial é a gente cansou dos influenciadores, gente.
É muito simples. Eu não vou aqui. Porque eu sou os influenciadores. Eles são maravilhosos, são úteis, interessantes. Mas assim, cara, no esporte, quem tem que falar é quem manja, quem estudou, quem faz antes de postar e quem estudou antes de falar. Mas você concorda que é como se vocês especializassem os influenciadores? Ou seja, Sim. vocês mostrassem quem realmente tem esse conteúdo para colocar. É igual você falou. A pessoa que estava falando sobre inflamação e que eu fui me consultar, eu descobri que não era uma nutricionista. Quem tem aquele conteúdo é que precisa ter voz. Seria mais ou menos isso que vocês estão trazendo, né? E vou falar da segunda parte da tese, que eu acho que é mais relevante. Também a tese de que o especialista converte, se não mais, tão igual um influenciador genérico, que é como a gente costuma comparar, tá? Porque esse cara, ele já influencia no dia a dia dele, ele tá dando treino, ele tá passando ali, tipo, a dieta, então ele já tem, o paciente ou o aluno já é influenciado naturalmente por esse especialista. A nossa tese é com que as marcas e o papel da Sports Love é exatamente fazer essa conexão entre os especialistas do esporte com as marcas ou que querem entrar nesse universo esportivo ou que já estão no universo esportivo e querem falar com a comunidade do esporte, porque nós acreditamos muito que não é só entrar. Existe uma forma, existe uma narrativa, existe uma linguagem, existe um jeito e só sabe quem está dentro, quem está vivendo e amando o esporte, como que é nossa tagline ali. Tá, sem o Joaquim pôr nessa pergunta, porque eu acho que entra muito no que você está falando e talvez seja a continuação da tua resposta, mas como funciona a plataforma? Porque eu acho que quem está assistindo a gente deve estar se perguntando isso. Tá bom, legal, eu sou um especialista, eu me encaixo nesse padrão, mas como funciona essa plataforma? Eu posso me cadastrar? Ou seja, quem pode se cadastrar? Quem pode participar? Tá. sportslovers.com.br. Então, entra lá, vai ter um passo a passo que eu vou falar aqui para você agora também. Então, quem pode se cadastrar? Profissionais de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos do esporte, psicólogos do esporte e qualquer profissional que permeie saúde, bem-estar e esporte. E nós abrimos também, tipo, atletas, os atletas amadores ali, tipo, que por tempo e por lastro ali de carreira, digamos assim, tipo, podem depois passar por um treinamento, uma capacitação, cujo a gente também vai oferecer para algumas marcas específicas que nos demandam isso também. Mas a plataforma específica foi criada para os especialistas do esporte, que são essas pessoas. Como? Lá dentro da plataforma já tem alguns desafios ativos. A gente acabou de fazer um com a The Natural One. Alguns participaram lá. Foi muito da hora. Eu preciso. Tava aí, né? Ela tava, a Preciso gente vai falar falar com um o pessoal. pouquinho específico mais sobre isso aqui, mas como funcionam os desafios. A marca vai lá e ela tem um desafio, claro, lançamento de uma linha específica, preciso vender mais produto X, ou preciso lançar um feature, ou uma funcionalidade, ou um produto novo. Ela lança na plataforma esse desafio. Você que está cadastrado vai receber uma notificação, você pode clicar em participar, e depois de participar, vem esse aviso para nós aqui da plataforma, a gente faz uma pré-seleção, uma curadoria, manda para a marca que escolhe quem vai poder participar do desafio. Importante falar isso. Exatamente, então não adianta vocês ficarem brigando com a gente, não fui escolhido, tal, porque é uma escolha da marca, né? Porque é ela que está pagando o desafio, ela que está fazendo o desafio acontecer, e ela tem um perfil que ela gostaria de profissionais. Então, às vezes é um perfil mais direcionado ao profissional de educação física, às vezes é mais de nutrição, às vezes é mais de fisioterapia. Então, a marca faz, às vezes é uma mescla dos perfis. Não fui escolhida pela The Natural eu também fui One, reprovado, tá, eu pessoal? fui reprovada. Porque eu não sou especialista. Isso me desanimou? Jamais. Jamais. Mas é legal o Alemão falar isso, porque um dos pilares do podcast também, que a gente fez, claro, e que a gente está toda semana aqui, é para a galera que foi escolhida e não foi escolhida assistir e ter insights. Porque a gente fala muito sobre, né, Alemão, acho que como estar apto para uma marca escolher, como
o que é importante você fazer, enfim. Inclusive, aproveitando esse espaço aqui, você que se cadastrou e não colocou tua fotinha lá, Nossa, que vacilo! isso ajuda muito a gente, pessoal. Porque você bate lá, você vê a fotinha, você fala, fulano de tal. A equipe ama que tem a fotinha lá, tá? Então isso ajuda bastante Uma a foto gente no bonita. cadastro, exatamente. Eu E falei da verdadeira. foto, mas assim, os outros dados são tão importantes quanto. Então, o seu arroba, por favor, não erre o arroba lá, porque ele ajuda. Depois o Thiagão aqui, o pessoal de dados lá tem que ficar indo lá manualmente para corrigir isso aí. Então, respondendo a Clá, funciona através dos desafios, onde você clica em participar, a marca seleciona e depois você é selecionado para fazer o quê? Para criar conteúdo para esta marca que o selecionou. Tá? Então, basicamente é isso. Dessa forma que a plataforma funciona, a plataforma online como um todo, eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho do Experience. E pelo amor de Deus, abram os perfis, né, Alemão? Cara, isso é uma outra coisa que aconteceu, gente. E assim, o pessoal se cadastra na plataforma para fazer publi, para comunicar, construir, educar, e o pessoal tá com o perfil fechado, meu. Eu não entendi, assim, eu não entendi. Aí fica difícil. Tem um TED Talk que fala, né? Você tem que estar na arena para você ser visto. Você tem que estar lá. Se você não tá, paciência. Você é uma pessoa mais reservada, tal, mas se você tá falando de publicidade, se você tá falando de exposição, se você tá falando de testemunho, vamos colocar assim, porque a partir do momento que você é um profissional, que você tem conteúdo sobre aquilo, você tá dando um testemunho, né? Dentro das tuas mídias que hoje são um meio de comunicação muito efetivo. Gente, tem que estar aberto. Tem que estar aberto. Tem que Porque pegar a marca não vai seguir o perfil para ver o que publica e também para ver o que vai ser publicado. Né? Joaquim Pô. Para o ímpar, né? Joaquim Pô, um Joaquim Pôzinho. É rápido. Se sair, saiu. Se não sair, continua. Vai. É a terceira vez que ela fizer isso. A gente derruba isso aqui e a gente vai discutindo. Vai. Joaquim Pô. Ô, alemão. Vai! Vai. Cara, eu tô falando, a gente é complementar, pô. Vai. Quando virou a chave do projeto, de projeto para negócio? Eu acho que sempre nasceu assim. Acho que a diferença é que quando a gente virou a chave de um sonho para uma realidade. A gente nunca teve uma ideia de isso aqui vai ficar um projeto, porque a Sports Lovers ainda é um ecossistema em construção. A gente é uma plataforma, a gente é um canal de YouTube, a gente é um canal no Instagram. Então a gente está construindo um ecossistema ao redor da gente para virar de fato essa comunidade de quem ama e vive esporte. Quando isso aconteceu, eu acho que foi, se eu não me engano, foi julho ou agosto do ano passado, assim, né, Alemão? Que a gente falou, vamos fazer isso virar, ser realizado, né? A gente desenhou de setembro de 24 até junho e julho, né? De 25. Equilibrando algumas teses, fazendo conta e tudo mais, até a hora que a gente falou, não, beleza, vamos realizar isso aí. E eu acho que também a validação dos especialistas, Verdade. eu acho que isso chancelou o negócio. Porque nós tínhamos uma expectativa de agosto até final do ano, sei lá, vamos ter 2.000, 3.000 especialistas assim no nosso auge do nosso sonho. E a gente chegou no final do ano, tipo, com 5 e depois 10. Janeiro já dobrou para 10. Então, e hoje a gente está na média de 12 mil especialistas cadastrados. Então, acho que a própria comunidade chancelou isso de uma forma muito rápida, que a gente falou, não só tem um mercado, como eles estão acreditando na promessa. E aí isso também trouxe uma responsabilidade, que o Thiago sempre fala. Aí na primeira reunião desse ano eu falei, olha, existem 12 mil pessoas que estão acreditando na nossa promessa e a gente precisa entregar. Foi legal. Então acho que uma das melhores reuniões que a gente teve, assim, depois de ter elaborado, acho que foi o alemão ter colocado assim, falou, beleza, agora a gente tem que entregar, assim. Então acho que a gente tá agora na terceira fase, claro. A gente sonhou, realizou e agora a gente tá entregando. Eu vou perguntar, você me dá licença, tipo, o maior perdedor do Joaquim Pô que eu já vi.
Não é, cara, é que é o seguinte, eu vou te explicar a lógica. Ele sempre pensa, a gente sempre vai começar pela pedra. Imediatamente depois vai pensar, qual que ganha da pedra? A tesoura. Naturalmente ele vai pro próximo. Qual que seria o próximo? Qual que seria o próximo? Papel. O papel. E aí o que eu faço? Repito a tesoura. Então essa é mais ou menos a lógica. Eu ganhei as duas assim. Aí então acho que é melhor a gente trocar. Mas é porque ele Por isso que eu falei para o ímpar. Exato. Eu vou perguntar pra você, porque eu já vi que o Thiago tem uma tese até pra ganhar no Joaquim Pô. É. Qual foi o maior aprendizado até agora? Com tudo isso que vocês falaram, porque assim, é isso. Imagino que sejam 3 fases realmente. Ainda mais eu que tô acompanhando desde o início vocês, é muito legal ver essa magnitude que o projeto se tornou, né? Eu acho que todos os negócios que dão certo, eles têm uma base, uma premissa única, né? Qual é a utilidade que aquilo tem dentro de um meio? Você quer ser útil dentro de um meio. E a utilidade é o quê? É você dar credibilidade para pessoas que efetivamente têm e, do outro lado, as marcas terem um espaço amostral de quem são essas pessoas. Então, qual foi o maior aprendizado até agora desse início que vocês tiveram esse sonho, que vocês colocaram em prática e que agora estão entregando? Cara, todo dia é um aprendizado. Eu não sei se tem um maior, mas todo dia a gente aprende alguma coisa em um mercado em constante evolução, em constante crescimento e com muita gente ruim também fazendo coisa que abre um baita território também para a gente poder fazer. E eu acho que assim, se for para colocar um maior aprendizado, se for para escalar, eu acho que essa mesa é um grande aprendizado para a gente. Sentar com caras que nós sentamos aqui. A gente sempre fala do Marcos Paulo porque é um dos que, né, mais tempo tá aí na caminhada, mas Ademir, Ronaldo, Lobo, Passou muita gente fera aqui, né? Muito bom. Lu Haddad, Galvão, são Carô. caras, Carô, Vinhal, são caras que, sim, nos ensinaram muito. Então, o podcast também, tipo, é uma fonte de aprendizado, de respeito com quem passou e abriu também esse, onde tudo era mato, né? Tipo, saiu abrindo assim. Então, acho que o podcast nos deu algo muito rápido, né? Dentro da comunidade, todo mundo que chega aqui. Hoje a gente estava gravando um pouco antes com outro especialista, ele chegou e falou: Meu, assim, parece que vocês estão há muito tempo, parece que eu tô seguindo vocês há muito tempo. Todo mundo que chega aqui fala: Meu, não é menos de um ano? Não, que isso? Eu me cadastrei lá, não sei o quê. Então, assim, acho que essa mesa é uma grande oportunidade de aprendizado e um grande MBA pra gente, assim, toda vez que a gente senta aqui, a gente sai com alguma coisa. O Thiago pode falar melhor, que parece que ele tem até um bloquinho ali dos aprendizados dele. Eu tenho, o Alemão falou muitos especialistas, mas, por exemplo, claro, eu aprendo muito com o pessoal das marcas, né? Por exemplo, eu tenho um método, assim. Eu geralmente saio daqui, quando a gente termina de gravar, eu mando um áudio pro chat GPT, eu crio um chat, e eu falo, ó, hoje a gente gravou com a Clarissa, ou com o Vitor Castelo Branco, da Z2, e eu aprendi, tá. Geralmente eu seleciono de 2 a 5 aprendizados, assim, que eu levo numa conversa, assim. Por exemplo, acho que uma das conversas mais que a gente teve foi com o Marcelão da Red Bull, por exemplo. Para mim foi icônico quando ele falou assim, cara, performance sem lifestyle não existe mais. E eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu fui atrás. ChatGPT, primeiro aprendizado. Foi assim, eu geralmente vou gravando áudio, como se eu estivesse mandando pra minha mãe, ou pra minha mulher, enfim, pro alemão, e eu gravo no ChatGPT ali. Aí eu falo assim, eu peço pra ele não dar opinião, porque eu não confio no ChatGPT. Aí eu falo assim, transcreva e revise. Aí eu pego, colo e coloco num bloquinho de notas. Eu achei que você tinha um bloquinho real. Não, eu tenho. É que assim, aqui Analógico. eu tenho em casa um caderninho. Um dia eu mostro pra você uma foto. O alemão já... Ele tem mesmo. Eu tenho mesmo.
Eu E tenho ele 18, guarda, e ele guarda por ano. por ano. É. É. Guarda essa informação, É. tanto do chat GPT quanto do bloquinho, porque eu vou contar pra vocês. Tem coisa Peraí, de peraí, chat peraí, aí. peraí, que agora Mas eu tem quero... tem uma também que eu lembrei, desculpa, Clá, mas aqui. A fala, que foi um dos também dos primeiros episódios que a gente teve aqui, que foi da Rosana, da Strava. A fala dela para as marcas também foi algo muito emblemático. Que ela falando, pô, meu, o cara quer vir falar com o esporte, mas o cara não levanta a bunda do sofá nem pra ir na padaria da esquina ali, tipo, pra comprar um pão, tipo, não sabe a nossa linguagem, não sabe como que a gente comunica, e isso foi muito é, forte, porque valida algo que a gente já sentia desse relacionamento marcas especialistas, marcas e comunidade do esporte, e vindo dela, né, tipo, uma grande plataforma aí, né, tipo, que todo mundo usa, enfim. E do currículo que a Rosana tem. Exatamente, ex-Nike. Então, assim, foi muito legal também pra gente ter esses papos. Então, assim, essa mesa aqui, sem dúvida, a gente, como o Thiago às vezes fala, a gente atirou no que viu e acertou no que não viu. É. E eu aprendo muito com o alemão também no meu dia a dia, sem puxação de saco. Não, é sério, mas é bom falar. Porque assim, eu tenho um jeito, a gente em algum momento a gente vai falar, né? Assim, é isso. O alemão é o cara que faz o roteiro. Eu sou o cara que bate o olho no roteiro e fala, alemão, relaxa, vamos sentir o flow. É... Existe um sonhador e um planejador, e eles se encontram dentro de um projeto e se somam. o alemão é isso. Eu aprendo muito com ele, assim. Recentemente, assim, a gente teve algumas coisas de negócio que foi legal, assim, tipo, a gente teve uma briga, cara, recente, que foi maravilhosa. Maravilhosa. Não é uma A briga, gente né? vai entrar no espaço fofoca. Não é uma Não, briga, Fica tranquilo. é uma discussão. discussão, Acho que não. Vamos É deixar diferente. os termos Mas nos seus deixando respectivos claro que é lugares. diferente. Isso, porque eu aprendi muito. Ele, tipo, mandou uma parada, aí eu mudei tudo. Aí eu falei, não é do seu jeito. Ele falou, mas não é do seu. E a gente encontrou e ficou bom, velho. E Bom. deu certo. Então, acho que Mas é um deixa eu coisa de voltar aprendizado. para os especialistas. Volte. Eu quero um para o ímpar, para ser justa com o alemão, porque o Joaquim Pô tá horrível. Vai, eu sou ímpar. Você para, né? Aí você escolhe de 5. Vai! Tô tentando ver qual é o método agora. Tô tentando decifrar o método. Pelo amor de Deus, gente, é o pau no ímpar. Ô, alemão! Eu ganhei. Ele é ímpar. Não, não dá. Eu vou perguntar para o alemão. Pergunta pro alemão, alemão. Não, não é possível. Mas tá tudo bem, alemão. Você vê que tem sempre uma pessoa que é super do esporte e uma pessoa que admira muito esporte. Tá tudo São certo. perfis dentro Tudo do esporte. Tá tudo lindo. Por que vocês acreditam tanto nos especialistas? Cara, eles são a real razão pelo qual nós estamos fazendo isso aqui. E aí eu vou usar. O que eles têm de especial? Então, eu vou usar a história que eu sempre falo pro Thiago, enfim, para todo mundo, que é a história do meu personal. Não vou falar o nome, mas o cara acorda 4 horas da manhã. A primeira aula dele é 5. Ele mora na Zona Norte, vai dar aula lá no ABC. Aí depois ele começa o dia dele e tal, e vai dar a última aula dele 10 horas da noite, vai voltar pra casa, vai chegar 11 horas, aí tem que jantar, tal. Esse cara dorme, o quê? 5 horas? Se ele chegar e dormir, E ele tem família. e tem E família, ele toma banho todos os dias, ele come, espero. ele lê um livro, ele, E- né? Então, tipo, e aí eu falo, pô, meu, esse cara, ele fez uma boa faculdade, tipo, você pergunta qualquer coisa pra ele de fisiologia, de exercício, não sei o quê, tipo assim, ele sabe falar da aula. Aí eu falo, pô, meu, tem muito valor, tem muito conhecimento aí dentro que poderia ser explorado pra mais pessoas, porque a hora desse cara é limitada. E aí eu tô usando o exemplo do meu personal, mas isso poderia se estender para uma consulta de nutricionista também, porque ela tem uma hora tipo limitada, ou uma sessão de fisioterapia, os médicos têm um outro skill, porque a hora do cara tipo né, maior ali financeiramente falando. E aí eu olho para quanto tipo esse personal ganha e falo, pô, meu, como que a gente poderia contribuir para essa economia que está girando
em torno do esporte, da saúde, do bem-estar, também contribui financeiramente para esse cara. E quando você vai falar com o meu personal, ou depois eu tive outras experiências, que nem o Thiago falou, na questão dos reais especialistas, você vê algo a mais ali que não é só o dinheiro, entendeu? Tipo, você vê um propósito, você vê uma outra coisa. Os caras fazem aquilo porque ele simplesmente vê feliz em descer puto da vida pra treinar, e daí você sair dando risada, você sair leve, você sair feliz. Então tem propósito de verdade, tem autenticidade. E a gente também acredita porque a gente acredita que eles realmente influenciam, eles só não são remunerados por essa influência. E a gente está vendo esse dinheiro das marcas indo para outros lugares e não tendo os resultados e os objetivos que eles gostariam de ter, as marcas, podendo ser direcionado para os especialistas que têm essa influência, que têm essa autenticidade. Então, acho que é por isso que a gente acredita tanto neles. Eu acho que Até vou fazer um parênteses aí no que você está falando, porque quando você fala do atleta de alto rendimento, vocês falaram, atletas estão incluídos sim, na plataforma da Sport Lovers, né? Mas quando você fala do atleta de alto rendimento, você vai perguntar para, vou falar pela minha expertise, um nadador profissional, ele vai saber exatamente o que dentro da técnica daquele nado é importante. Ele vai saber te dizer os períodos de base, de polimento. Ele vai saber isso porque ele vive isso os dias todos da vida dele. Mas a gente vê que a realidade de um atleta de alto rendimento de muitos esportes, se não todos, menos o futebol, é de fazer um Uber, de fazer um personal, de fazer outras profissões para conseguir complementar uma grana para conseguir exercer aquilo que é um propósito para ele, que você tocou nessa tecla, existe algo a mais para ele fazer aquilo, senão ele não faria. Ele acredita naquilo, sim, né? sim, dá pra ver, tem brilho nos olhos. O cara tá cansado, dá pra ver que ele acordou 4 horas, mas assim, ele tá ali, tipo, falando, vamos, te incentivando, falando, meu amigo, velho, que força é essa? De onde vem isso, entendeu? Então, acho que o meu personal é um caso específico, não é um exemplo disso, mas essa ação que nós fizemos aí com o pessoal lá de Campinas também, tipo, a gente viu, porque quando eu via do meu personal, eu falei, pô, talvez é ele. É especial. especial. Não, aí depois eu fui, conheci uma galera maior ali, tipo, na região de Campinas, falei, pô, não é só ele, pô, todo mundo tem essa energia, todo mundo, tipo, quer te ver bem e tal. Eu falei, pô, todo mundo tem essa rotina pegada. Aí eu falei, pô, aí a gente foi estendendo, a gente teve o evento recentemente aqui agora, que a gente teve, assim, conhecer e toda vez que tem esses eventos é muito legal porque uma coisa é você ver o cara na internet, ver ele na plataforma. Outra coisa é ver ele Coisa é você ver ele pessoalmente. pessoalmente, cara. Tipo assim, é gente, entendeu? Tipo, enfim. Então acho que é por isso que assim, eu particularmente acredito muito, né, nos especialistas. Por causa disso, sabe? Eu tenho um propósito ali por trás e tem um mercado, tem um dinheiro que eu acho que tem espaço, entendeu? Tem uma economia oculta aí que a gente quer movimentar ela e direcionar para onde deve ser direcionado sobre a nossa ótica. Mas eu vim para trazer o caos. Eu vim para trazer a polêmica, então Bom. eu vou para a parte da dupla que traz isso. Aqui, Exato. aqui. Porque vocês daí de casa, vocês olham para esse rostinho e falam: nossa, que cara compenetrado, nossa, esse cara, ele realmente foge das polêmicas. Porém, não. Se você trouxer uma xicrinha aqui e falar fofoca, ele fala o quê? Vem. Aceito. Então eu quero saber qual é a diferença entre um influenciador generalista Nossa. e um especialista na prática. Cara, Cara, o influenciador generalista é o seguinte: se você chegar com um bom dinheiro, certo? Um bom roteiro e um produto razoável, ele vai fazer. Eu não conheci nenhum influencer, se você achar que aí, comenta que eu não conheci ninguém que recusou. A gente tem mais de 30 episódios gravados, metade deles com especialistas. Todos os especialistas que passaram aqui, todos, inverteram a lógica. Primeiro
eu preciso saber se o produto é bom, Eu uso. eu usaria ou Eu não, acredito. eu acredito. Aí depois vem, qual é o roteiro? Para eu ver se aquilo que você vai fazer eu falar é aquilo que realmente faz sentido. E terceiro é quanto custa. Então, a diferença de um especialista para um influenciador genérico é a inversão do processo e o que torna o especialista suscetível a golpes. Então, não é à toa que várias pessoas você chega aqui e fala assim, pô, eu ajudei aquela marca lá e depois o cara fez e nunca mais voltou. Ou aquela pessoa. Então, o especialista, como ele gosta do produto, ele vende o produto sem ganhar, sem contrato, sem muitas vezes conhecer ou tirar a oportunidade enquanto o outro está fazendo. Então, eu dividiria essa lógica, assim. Acho que o especialista, ele é literalmente, ele faz a inversão das perguntas. Então, influenciador, quanto custa? O que eu tenho que falar? Será que o produto é bom? O especialista não. O especialista o produto é bom? Eu usaria? Depois, qual é o roteiro que eu vou falar? Faz sentido ou não faz sentido? E terceiro tá, quanto custa isso aí? Ajuda ou não ajuda? Assim, o drive não é o dinheiro. O drive é aquilo que ele vende, porque no final das contas, claro, o alemão falou essa parte mais financeira, que tem toda a razão, mas eu sou um triatleta. Tudo que eu conquistei, que foi pouco, foi com especialistas, entendeu? E todos eles me falaram aquilo que era melhor para mim, independente se eles iam ganhar ou não iam ganhar. Não. Eu nunca recebi uma indicação em um cupom. Mas qual que seria o valor disso para uma marca? Cara, o valor disso para uma marca é o seguinte. Porque eu acho que é importante você enfatizar isso, porque, tudo bem, entendemos, inverteram a lógica. Mas a marca pode estar pensando, inverteu a lógica e agora eu que tenho que ficar correndo atrás. Não é esse o ponto. Não. Qual que é o valor desse especialista que acredita, sim, que vê se encaixa dentro do que ele utiliza, do que ele acredita, e também vê se aquele discurso que está sendo construído pela marca tem a ver com o dele. Cara, essa pergunta é fácil. Influencer, audiência. Números. Especialista, autoridade, legitimidade, credibilidade. É isso. Então as marcas têm que entender isso. Dá mais trabalho falar com o especialista? Dá, porque ele é mais chato mesmo. É verdade. Ele é mais chato, ele vai perguntar assim, te mandou um produto lá, né? Falar, qual é a diferença desse pro outro? Tá, mas eu vi a bula. Aí eu falei, eita, viu a bula, cara? Aí, os ingredientes, aí volta a gente lá pra marca. Ó, o cara perguntou, né? Então aí, então assim, o nível de, é isso. Enquanto você compra a audiência em números de você compra autoridade e eu acho que a gente precisa lembrar também que nós estamos falando sobre saúde. E eu acho que esse é um recorte também importantíssimo sobre essa pergunta da Clá. Os especialistas, o serviço que eles oferecem é sobre saúde. Saúde, o esporte para quê? Para ficar bem ou para performar. Responsabilidade. Responsabilidade que eles têm sobre a vida da outra pessoa. Então, acho que a gente não tá vendendo, nem sei qual exemplo, uma camiseta de moda bonita ou feia, entendeu? Tipo, ele tá vendendo uma camiseta pro cara performar na prova do sonho dele, da maratona lá, que ele treinou 2 anos. Então, assim, e que ele pode, se passar o treino errado, ou se tiver dieta errada, se comer alguma coisa... Exatamente. meu... Então, tantas, né, variáveis. É importante a gente saber que a gente está falando sobre saúde, vida das pessoas, né? Então... E performance, né, Alemão? E performance, exatamente. Tem performance também. Performance. E aí, não estamos falando só de alta performance. Performance, tipo assim... Qual o melhor que você pode fazer? Exatamente. Porque o teu objetivo pode ser completar um triatlon. Você está entrando no triatlon, você está curtindo e tal. O do Ti pode ser pegar um pódio, pegar uma vaga. Sim. Performance do mesmo jeito. Seja para completar, seja para chegar ao ponto mais alto. Mas é a performance individual. E se você não tem um time de especialistas que te respalda, isso vai ser muito mais difícil ou, quiçá, pode não acontecer.
E sabe, claro, essa galera que às vezes tá no parque, que às vezes a gente é cliente, né, e usa, às vezes eu fiquei, parei, eu já várias vezes em conversas eu parei pra pensar assim, quantas marcas do esporte duraram 35 anos? Por exemplo, o Marcão faz o que ele faz há 35 anos, cara. Quantas marcas do esporte, de suplemento, de TTT duraram 35 anos? Ah, mas não era. Tá, ou durarão. Aí você pega o Ademir, começou dando aula. Você pega o Lobo, você pega, o Marcelo, do técnico coach do Marçal. Cara, os caras estão nisso há anos, cara. Então, assim, eles estão construindo uma história, uma legitimidade há muitos anos. Então, quando um cara desse fala, é outro giro. Não é à toa que as marcas que conseguem se conectar com eles vendem mais, são mais relevantes e constroem comunidades. E escutam eles. Escutam, exato. Vou aproveitar esse gancho. Pessoal, vocês estão vendo que um papelzinho tá meio amassadinho Tava vendo esse papel aí. e outro papelzinho tá liso. Já que o alemão não é dos melhores Esse é um com bom os jogo. jogos, eu vou fazer aqui um sorteio, porque eu quero falar um pouco sobre o podcast em si, essa comunidade que ele faz parte. Então, o papelzinho liso é o alemão, o papelzinho amassadinho é o Thiago. Escolham o que sair, é quem vai me responder. Ué, esse aqui. Amassadinho, não é possível. Eu vi. Ué, Ele trapaceia, gente. não é trapacei, possível. eu só presto atenção. Mas eu deixei aqui. Mas eu começo pro alemão. Qual que é o papel do podcast dentro da Sports Lovers? Como vocês visualizam? Porque vocês falaram muito de como ele entrou e de como ele ensinou vocês, obviamente, da mesma maneira que ensinou vocês, com todos esses especialistas, sendo especialistas de marcas, né? Vamos colocar, por exemplo, como a Rosana Fortes, etc. Ou especialistas como Lobo e entre tantos outros especialistas que seriam os da plataforma, do outro lado da plataforma. Mas como que o podcast ele se encaixa dentro da Sports Lovers como um todo? Cara, o podcast, se não foi o nosso maior acerto, foi um dos. Porque além da gente ter essa aula que eu já falei aqui, esse MBA, ele é a oportunidade de nós criarmos audiência. E isso é algo muito caro hoje em dia para as próprias marcas. Então, as pessoas que nos seguem, as pessoas que curtem lá o episódio, as pessoas que assistem, a gente dá muito valor nessas pessoas. E nós não, até hoje nós não colocamos, e até hoje mesmo, nós não colocamos 1 centavo em views. Isso é legal você falar. Se você... E nem nada, né, assim, pra ganhar seguidor. Em views a gente não colocou 1 centavo. Então é legal, você entra lá e fala, pô, mas tem 100 views. Fala, 100, cara. Coloca 100 pessoas interessadas em te ouvir, marca, numa sala, para ver quão difícil é reter a atenção dessas pessoas Ainda mais hoje. até o final. Ainda mais hoje, com TikTok, não sei o que, televisão, e multitelas. Então, o podcast pra gente é esse lugar de audiência qualificada. Então, acho que é importante a gente diferenciar isso. Que nós focamos numa audiência qualificada. Então, as pessoas que escutam, as pessoas que mandam mensagem, que mandam inbox pra gente, que comentam lá, a gente dá muito valor e a gente responde todo mundo com a devida calma, mas a gente chega lá, tá? E é importante também falar que nos 3 primeiros meses, eu e o Thiago, a gente fazia tudo os dois, né? Tipo, ali, literalmente. Por que a gente fazia também nos 3 primeiros meses? É porque quando a gente passa pra outra pessoa fazer, se a pessoa falar, mas eu não sei, não dou conta pra minha amiga, nos 3 primeiros meses, assim, foi o inferno, entendeu? Tipo, e eu e o Thiago, a gente, tipo, colocou o negócio de pé, então você dá conta de fazer. Então, basicamente é isso. Então a gente valoriza muito essas pessoas e essa audiência qualificada que a gente tem. A gente responde todo mundo, pede paciência, que às vezes não é no mesmo
time no mesmo tempo. Não é o robô né? que tá fazendo. Exatamente. É uma pessoa que uma tá por pessoa. trás. Ou E- polemizando, ou Exatamente. realmente Ou dando- passando pano. Ou passando pano. E é importante também, já que você colocou essa questão do podcast, dizer que a gente tem critérios para chamar as pessoas Eu queria saber isso, porque que vêm aqui. Porque também eu quero aproveitar esse espaço para esclarecer, porque no começo, como o Thiago falou, eram as nossas relações, então as pessoas que nós já conhecíamos, que nós já tínhamos trocado em algum momento das nossas carreiras profissionais. Mas passando um tempo, as pessoas passaram a nos seguir, começaram a se convidar, algumas para vir e as próprias assessorias de imprensa mandarem e-mails pra gente. Pode continuar mandando, a gente é super legal. A gente vai responder todo mundo que mandou, mas a gente tem critério. Eu acho que se não ficou claro até agora esse critério, a gente vai deixar muito claro aqui agora. Até nas corzinhas a gente tentou deixar isso evidente. O rosinha ali que tá no YouTube, as thumbs rosinhas, são marcas. E os azuis são os especialistas. E o porquê a gente entrou nesse critério de só trazer nessa mesa aqui marcas ou especialistas? Porque é a essência do nosso negócio. Então, a mesa do podcast, ela simplesmente transparece o que a gente quer entregar, que é essa conexão entre os especialistas e as marcas. Então, o critério é exatamente esse. Então, me desculpe os convites que nós tivemos que negar de pessoas pessoas ou empresas, enfim, que não se enquadraram dentro desses dois perfis. Quem sabe, em algum momento, a gente vai fazer alguma sessão especial aí para chamar. não foi o alemão, foi o Thiago. Exato. O mal sou eu, o alemão é bonzinho. Mas basicamente assim, ou é marca ou é especialista. A gente tem alguns projetos ambiciosos para o nosso canal. Peraí, ainda Mas não aí, vamos entrar mas eu vou nisso. falar sobre Ainda não falando sobre o futuro, mas sim sobre uma coisa que a gente vê hoje nos podcasts, né? Não todos, tá? Mas é uma tendência que eu acho muito boa, que é esse 360, né? Então, não é só no YouTube, não é só no Spotify, não é só plataformas de áudio e vídeo, mas sim também dentro das mídias sociais vocês têm os cortes, e esses cortes são muito bons. Já me pegaram muitas vezes dentro do algoritmo. Então eu queria saber quem faz. Cara, a gente faz. A gente criou um sistema. Acho que ter pouco tempo, né, Alemão? Fez da gente valorizar muito tempo de todo mundo que vem aqui, o nosso tempo. Então, tudo que a gente pensa na Sports Lovers, a gente pensa em um sistema, uma lógica. Ou seja, a gente não pensa assim, vamos gravar um podcast, aí vamos pensar aí que corte vai ter e tal. Não. Então, assim, a gente faz o podcast, a gente pega a transcrição, da transcrição a gente forma o carrossel de quarta, que são insights para os especialistas, ou seja, insights daquela pessoa sobre o treino, sobre o que ela pode aplicar e tudo mais. Na quinta... Que dá pra aprender muito, dá tá? pra aprender muito. Eu O carrosselzinho confesso que aquele muito carrossel legal. é algo que eu, às vezes, pego e anoto uma das coisas, só pra lembrar, assim. A gente vai mexer um pouco, talvez, mais pra frente nesse carrossel para deixar ele mais legal, porque o algoritmo mudou muito. Né? Assim, mais legal, ele já é muito legal. Aí na quinta com a marca e na sexta é o resumo. E os cortes, eu passo as minutagens pro alemão, mas o alemão é o assim, o alemão acerta. Então, assim, às vezes eu mando, alemão, acho que esses 10 cortes aqui é, sei lá, do minuto 8 ao minuto 9,5 ou 10. Aí ele vai lá e ele consegue, ele é o artista nisso aí, ele é fera. Aí ele fala, peguei aqui um corte bom. E ele fala, peguei um corte bom. Então acho que ele... Mas isso é composição, sabia? Porque isso faz de cada um especial, né? A maneira como você pensa é completamente diferente do que o alemão pensa, mas se completa, porque o objetivo é comum entre os dois, né? Eu acho que quando você tem uma segunda cabeça pensando com o mesmo objetivo, mas de forma diferente, aquilo se torna mais completo, no final das contas, né? E ele esqueceu de falar a principal parte,
que os cortes saem todo dia às 19 horas. E aí tem uma história por trás. Essa é boa. Tem uma história Essa por é trás muito boa. disso aí. Que no começo, falei, pô, como que eu vou fazer, cara? Como eu disse no começo, era eu e o Thiago que a gente ficava. O alemão cuidava dos cortes, então o alemão garantia as edições dos cortes com a equipe, e eu fazia os carrosséis, certo? E aí o alemão, eu agendava, fazia o agendamento. Por quê? Porque eu sou fissurado em métrica e sou fissurado em performance. Aí ele falou, então você fica nisso? Eu falei, não, eu quero ficar. Só que aí ele falou, Só que vamos colocar algo cartesiano aí. Para quê? Para o bonitão não esquecer ou não começar a virar uma bagunça ali. Falei, vamos colocar uma regrinha. Então, todo dia às 9. E aí eu tinha falado às 18, se eu não me engano. 18, não esqueço. Às 9 às 18. Antes da pessoa entrar no trabalho, depois da pessoa sair do trabalho. Exatamente, era essa lógica. Só que daí eu falei assim, vai dar ruim isso aí. Por quê? Não, porque o Ciro, ele é 18 horas, ele não vai... Aí eu falei assim, 9 e 19, 2-9, Thiago. É isso. E aí, desde então, agosto do ano passado, 2025, até essa data que nós estamos gravando hoje, não furou-se um raio de um corte. Todo santo dia, às 19 às 9, tem ali, tipo, as postagens 2 vezes ao dia. E aí deu certo essa lógica. E é legal, porque é legal também falar assim, esse negócio às vezes de fazer, eu sou mais apegado, porque eu fico ali, né? Aí a minha mulher, a Natália, ela via... Uma santa. Ela via todo dia eu acordar tipo 6:30 da manhã, claro, e organizar os posts pra postar às 9, porque eu não tinha feito no dia anterior, obviamente, que eu não tinha... Aí um dia o alemão falou assim, Thiago, uma outra pessoa, arranjei aqui, uma pessoa vai fazer. Aí foi um parto pra eu... Pra soltar o meu filho ali, soltar mas o foi filho. legal, foi legal. E aí foi bom, porque eu sou disléxico, ele não falou porque ele foi educado, eu tenho dislexia e TDAH. Aí, 9:18 ia dar errado, velho. Era óbvio. 9:09, acabou, não tem erro. Muito bom, muito bom. Mas quando que vocês perceberam, vocês estão falando, né, muito de algoritmo, quando vocês perceberam que vocês não tinham uma audiência, e sim uma comunidade? As mensagens, né? As mensagens, os inbox, cara, ali não tem robô não, velho. Ali, tipo assim, ali é feedback tanto positivo, assim, de, pô, parabéns, conteúdo muito legal. Teve gente que gravou vídeo, aí a galera começou a postar os treinos e começou a dar o @sportslovers. Aí eu falei, cara, velho, tipo, o negócio tá indo mesmo. E até críticas construtivas. Galera do áudio, corrigimos a musiquinha que vocês achavam que ficavam reclamando de fundo. A gente tirou porque vocês falaram, entendeu? Então, assim, e a gente lê tudo mesmo, a gente responde. Então, comunidade é isso, cara. Comunidade tem gente ali envolvida. Vive, exatamente. É babei. Quando a gente veio aqui no evento, que a gente vai falar também um pouco dele, uma pessoa me puxou de canto, uma nutricionista, e falou assim, ó, eu vi lá, hein, o cara te chamou pra ir pro triatlon, aí você tem ele te chamou, quando você vai começar? Quando sei o que? Eu falei, não, esquece aquilo lá, meu. Então, assim, as pessoas... vêm, assistem, dão feedbacks e mandam mensagem, tipo, enfim, tem o WhatsApp da Sports Lovers também, que o time passa pra gente, algumas mensagens que a gente recebe ali também, então, enfim, a gente percebeu que virou uma comunidade quando as pessoas começaram a se manifestar ali de diversas formas possíveis, não é uma audiência fria, é uma audiência que realmente interage. E tem um item que eu acho que você vai falar aí, que eu acho que é o que dá mais repercussão ali, um conteúdo que o Thiago ama fazer. Não, E esse aí a comunidade ama. Eu falei pra ele guardar Mas, ó... Guardar o robozinho dele aqui, que a gente vai chegar na polêmica. Mas o alemão, acho que sobre comunidade, quando a gente percebeu, também acho que teve um cenário, foi quando a gente foi começando a ver os blocos de seguidores que chegavam. Cara, isso é impressionante. Chegou assim, sei lá, primeira galera chegou a minha galera do triatlo. Bum!
Aí eu falei, caraca, conseguimos. Aí chegou a galera da corrida. Aí chegou a galera dos psicólogos do esporte. Cara, que a gente tomou de feedback de não ter colocado na lista psicólogo do esporte, né, Alemão? Verdade, verdade. começo, Do cadastro, É, cadastro do Então a site. gente começou a perceber que as pessoas falavam pra gente, davam feedback usando as coisas. Aí eu falei, então a gente tem uma comunidade. Qual que foi a história mais marcante pra vocês? Uma história que marcou. Cara, eu tenho uma legal. A gente recebeu um inbox de um atleta amador falando que ele estava indo para uma maratona, eu não vou saber falar qual, mas era na Europa. E que era a primeira maratona dele pós ter feito um tratamento para câncer. Aí o Thiago viu, falou, cara, alemão, velho, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa... Aí a gente tinha na época, eu tinha em casa, tipo, uns produtos de uma marca que a gente trabalhou, eu falei, pô, vou enviar pra ele. Aí a gente pediu o endereço e tal, ele mandou o endereço, aí demorou, porque não era de São Paulo, a gente enviou, acho que ele nem acreditou que ia chegar e tal, mas a gente mandou. E chegou, ele fez a maratona. E, assim, eu nem confesso que nem lembrava mais que a gente tinha mandado. Eu não lembro se ele chegou a agradecer, se ele chegou a falar alguma coisa pra gente. Agradeceu, mandou falar, corri a maratona e tal. Aí, enfim. Estamos nós aqui nessa mesa com o Alfredo da marca Peak Sport de tênis. E o Alfredo cita uma pessoa aqui. Aí terminou o episódio, o Thiago falou, mano, você sabe que esse cara que o Alfredo citou é aquele cara que a gente mandou? Eu falei, sério, Thiago? Ele falou, é. Eu falei, não é. Ele falou, é sim, não sei o que. Eu falei, tá bom. Corta. Vamos fazer o Sports Lovers Experience com a The Natural One. Dezenas de pessoas cadastradas lá e tal. A gente fez junto com a marca as aprovações e tal. Chegou aqui no evento. Quem que tá aqui? Esse cara. Se não me engano é Lucas. Lucas. Se não me engano é Lucas o nome Eu dele. lembro da roupa, mas é Lucas. E cara, então assim, isso é comunidade. Então essa é uma puta história que assim... Vocês estão mudando a vida das pessoas. A vida dos especialistas, né? E ele é um especialista formado em educação física, enfim. Essa é uma baita história que eu guardo com carinho, assim. E, Tem alguma? Thiago, Cara, não, eu tenho uma pergunta melhor pro exato. Thiago. Eu falei, nossa, que essa história é muito louca. Essa história pra mim é a história mais bonita que a gente tem, assim. Pro Thiago eu tenho que perguntar, qual foi a pessoa mais difícil De entrevistar entrevistar. aqui. Cara, a pessoa mais difícil de entrevistar. Foram duas pessoas bem difíceis. Uma foi a Marina Klink. Ela era muito inteligente. Ela é, Desculpa. tá viva. Verdade. Ela é muito inteligente. Assim como o pai com a, E com a ela é muito irmã culta. dela, as duas, Então, né? assim, ela tinha algumas referências filosóficas, bibliográficas, assim, que, né, era sempre uma aula, assim, as respostas dela. Então, pra mim, foi bem difícil. Eu acho que a segunda mais difícil, ou não sei, primeira, segunda, mas assim, em sequência, né? Foi a Fernanda da Liquid IV, que ela não soltava nenhuma informação que a gente queria saber. Então, a gente teve a conversa aqui, aí o alemão pegou ali, eu peguei ela aqui e tal, não sei o que, ela saiu de todas. Então, o media training dela foi... Então, acho que a Marina Klink, ela foi muito inteligente. Então, várias vezes eu tive que rever na minha cabeça, assim, as perguntas. E a Fernanda Liquid IV foi difícil, né? Assim, foi... Conta pra gente, conta a fofoca, pelo amor de Deus. Não. Não. Saía bem na tangente, ia bem. Pique político, assim, tipo, responde sem responder. Aí, tipo assim, eu ficava, eu tô ficando maluco, tipo assim, será que eu perguntei isso mesmo? Foi pra outro caminho aqui e tal, mas o media training tava em dia ali. Tava em dia. Mas e qual que foi o maior aprendizado que vocês tiveram?
tipo, de todo esse conteúdo com marcas, com especialistas dentro do podcast, qual foi aquele aprendizado que estava na listinha do Ti, estava na listinha do Alemão, se é que existe uma listinha do Alemão, uma troca entre você e a sua listinha? Cara, o aprendizado é uma coisa muito óbvia. Muito óbvia. Que é a autenticidade das trocas. Então, pra mim, o meu maior aprendizado foi assim, foi receber gente aqui que veio pra ajudar a gente. Tipo assim, veio porque falou, meu, eu vou sentar aí e vai ser importante pra Sports Lovers ter eu falando aí. E teve gente que a gente trouxe aqui que era muito importante estar aqui pra falar, entende? Então essa troca autêntica pra mim, acho que não uma troca utilitarista, uma troca de usar a pessoa, usar a autoridade, usar a fama. Então, pra mim acho que isso foi muito profundo, assim. Eu nunca esqueço do Thiago Vinhal. Showman. Cara, mas assim, eu sou super grato a ele, porque a gente é super grato a ele, porque, cara, tem um outro podcast, vou falar o nome aqui, o Stema, durante anos tentou entrevistar ele. Anos. E a gente ligou pra ele e falou, tô em tal dia, eu vou gravar com vocês. Ele é o Cara, isso foi uma generosidade, assim, sentou aqui, né, Alemão, conversou e tal, então assim, acho que teve outras pessoas que foram bem generosas. Eu citei ele porque ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro, assim. E quem acredita no início de um projeto, Mano. a gente guarda no coração. E você foi uma pessoa legal também, porque você, no começo, claro, nos vídeos ali, lembra que a gente fez, você embarcou com a gente lá no Instagram e tal, conversou com a gente, então, acho que o aprendizado pra mim foram trocas autênticas. E coitada, velho. O Thiago pede pra regravar e fala que a iluminação tá boa. Ai, O Hulk, o gancho tá ruim. Mas, e entrando um pouco já, aproveitando que vocês estão com a camisetinha, que aliás ficou muito bonita. Ficou, né? Tá, eu queria falar isso porque o guerreiro, né? Tem uma? Eu tenho, opa, claro que eu tenho. Não que eu esteja fazendo tanta atividade física quanto eu fazia antes, agora que eu tô grávida, mas todas que eu faço já tá lá a minha camisetinha. Inclusive, eu vou pedir a licença de vocês para contar, porque o meu marido tem uma. Ele achou muito linda e olha que ele é corintiano, então para ele usar uma coisa verde Alemão. é difícil, não é? Mas ele achou muito bonita a blusa. E aí tem uma pra mim e uma pra ele. E eu peguei um pouco mais larguinha por motivos de eu tô com uma melancia na barriga. Você tem uma Baby Shark. Exato. E aí ele foi treinar com uma blusa. Ele falou: não acredito. Como assim? Diminuiu já minha blusa? Eu lavei uma vez, não é possível que ela encolheu. E aí ele voltou e ele achou, porque o tamanho dele é GG e o meu tamanho era M. Ele pegou a sua. Ele pegou a minha. Aí não dá, né? Ô, Lucas. O Lucas subestimou o alemão, cara. Essa camiseta aqui recebeu o NPS 175% no evento, cara. Você acha que isso aqui ia encolher quando lavasse? Ele riu muito. 100% poliamida. Quando ele pegou a blusa, ele falou, isso que é uma blusinha boa, né? Por isso que já vou usar mesmo sendo verde, vou usar para treinar, né? E o guerreiro que estava com a gente fazendo treino aqui também, no dia seguinte já estava com a blusinha dele no treino, entendeu? Então, assim, todo mundo que saiu, não tô falando só da blusa, obviamente, Sim. gente, isso eu acho que é um resultado Sim. de muito trabalho, muito carinho, muita atenção, né? Não só com a marca, mas com um produto oferecido para essa marca e não só para a marca, para os especialistas que participaram, porque o que eu fui marcada depois de conteúdo e fui impactada de conteúdo foi assim insano, né? Então eu queria saber, é a minha última tentativa, tá, Alemão?
Ó, que eu vou fazer? deixa o alemão escolher. O Thiago é o papelzinho com marcas. O alemão é o papelzinho liso. É a minha última tentativa de competitividade. Thiago, Vai. o que esse evento representou para vocês? Cara, pra nós foi a coisa mais importante que aconteceu nesse ano. O podcast foi a coisa que mais importante que aconteceu Ainda. em 2025. Em Em 2026, 2026 foi o The Natural One Sports Lovers Experience, até agora. até agora. Para mim, acho que isso foi a generosidade da marca de ter acreditado na gente, acreditado no modelo. Foi incrível, assim. E o produto era muito bom. Era muito bom, velho. Eu falo assim, é animal. Então, assim, a gente trouxe aqui, a galera, eles estavam lançando o The Natural One Fresh. Levei para casa, Cara, acabou na mesma semana. o de cranberry virou um vício em casa, vício na família. Então, assim, é impressionante, assim. Então, o produto era bom. Mas a gente conseguiu, cara, junto com a marca, junto com os especialistas, construir e junto com vocês, assim, um roteiro animal, né? A ideia de ter a formação da marca, ter a formação do produto, ter a formação de método e aplicar foi animal, velho. Pra mim, assim, ver 50 pessoas naquele dia criando conteúdo com qualidade e postando no Instagram num domingo, foi domingo, né? Num domingo, foi animal, velho. Animal. Mas o que vocês aprenderam com ele, alemão? Porque eu sei que o Ti, ele tem. Gente, vocês já perceberam? O Ti, ele é sonhador, ele olha, ele fala: caraca, que coisa linda. Mas o alemão, ele pega os pormenores depois e escreve. O alemão vai lá na pesquisa. Vamos fazer um feedback, vamos ver. E todo mundo participou disso, né? Os americanos são muito bons nisso, né? Tipo, que é o processo de e-learning, né? Tipo, de aprendizado, né? Então, assim, a gente fez isso, a gente precisa, legal, bacana, mas olhar o que deu certo, avaliar, repetir o que deu certo e corrigir o que deu errado. Perfeito. Simples assim, né? Não é nenhum método extraordinário, mas é que muitas vezes você vai pro próximo e aí você esquece que você teve um processo de aprendizado em um que você realizou e que dá para você colocar no próximo. Mas enfim, para quem não participou, para quem não viu, para quem não entendeu, o que é o Sport Lovers Experience? É o ápice da nossa entrega como comunidade. E como plataforma também. As pessoas se inscreveram lá na plataforma, foram aceitas lá na plataforma pela marca, selecionadas e tiveram um dia em um espaço físico, um encontro, onde no período da manhã teve todo um processo de capacitação ali na parte também tipo de mentoria, digamos assim. Depois teve almoço, enfim, à tarde a Carol gentilmente veio aí passar toda a bagagem dela ali com as marcas, né? Um processo de criação de conteúdo mesmo, bem simples e tático assim para as pessoas aprenderem. Depois teve esse momento que o Thiago falou que foi um momento incrível assim, que eu fiquei impressionado. E o Bruninho falava muito bem também, né? Teve um momento de manhã, foi um momento mais dedicado à marca, né? Que a marca ali explicou o produto, o Bruninho, que ela falou, é o diretor de marketing da The Natural One. Porque as pessoas têm que saber o que elas estão, primeiro, Exatamente. né? O que estamos falando aqui. Exatamente, E trouxe toda ali a composição de produto, que não foi uma difícil missão, né, para ele ali, que é o cara do marketing, mas tinha um monte de nutricionistas, vários profissionais ali na frente, ele saiu super bem. E aí depois, à tarde, indo pra tarde de novo, teve esse momento que achei incrível, que foi um momento de criação de conteúdo ali ao vivo. Depois teve quase que um The Voice Brasil ali, um julgamento ali, tipo, da galera, tipo, falando, isso aqui funcionou, foi legal por causa disso, tal, a Carol, o Guerreiro, a Clá, enfim, tipo, teve uma premiação ali. As pessoas puderam aprender e óbvio que no final precisa terminar com o esporte, né? E aí depois teve ali um baita de um aulão ali conduzido pelo Guerreiro e a gente fechou esse primeiro Sports Love Experience e teve um primeiro desafio que foi esses conteúdos. E no próximo mês, né, que o Hugo agora abriu, que nós estamos, as pessoas que participaram
Sport Love Experience, continuaram criando conteúdo para a marca The Natural One, que é esses conteúdos que a Clá falou, que foram impactadas, enfim. Então, assim, isso essa experiência. Como? O combo, exatamente. E a gente aprendeu demais. A gente aprendeu a ver que a comunidade quer ser capacitada, quer esse momento tipo de criação de conteúdo, que eles sabem fazer muito, entendeu? Que às vezes só falta um empurrãozinho, só falta um ajustezinho. Só falta a experiência. Só falta experiência, só falta destravar. E a gente teve conteúdo dentro da autenticidade, tipo, dos valores de cada um ali, tipo assim, era um grupo muito diverso, de todos os tipos, assim. E foi muito legal ver a diversidade de conteúdo também que saiu dali. A curadoria da marca também, né? A curadoria, exatamente. Tipo, o Bruninho participou do início ao fim, até a parte do exercício ele tava lá fazendo junto com o pessoal. Enfim, então acho que assim, teve diversos aprendizados aí que a gente, tipo, leva realmente, vai levar pros próximos aí. E aquele orgulhinho do coração, sabe? Aquele negocinho que você coloca. Qual foi que vocês colocaram assim? Eu que fiz. Ó, o meu bebê. Cara, você vai dar risada, mas assim, a coisa mais legal que eu pude fazer diretamente foi dar a palestra jurídica pros nutricionistas, velho. Foi tipo eu fazer sou o Zé Compliance. Eu cheguei e falei assim, pessoal, relaxa, tranquilo. Eu sou diretor de uma organização gigante de compliance, eu entendo. E então, falamos com o nosso time de advogados para ter noção. Aí os caras fizeram um negócio, eu falei assim, mas nem a pau que eu vou levar isso aí, cara. Porque assim, era um monte de parecer, eu falei, não, organizei uma apresentação, tava tudo lá, dentro da lei, e foi legal. E aí as nutricionistas falaram, nossa, é isso mesmo, você tem razão, realmente dá para fazer assim. E aí nós levamos um pacote muito legal, que foi o pacote que eu falei do limiar. Da ética. Da ética, ou seja, como a gente deixaria os nutricionistas e as nutricionistas e os nutricionistas à vontade de recomendar o produto sem recomendar, fazer propaganda sem fazer, não ferindo o código de ética do quais eles estão lá. Então acho que esse assim, foi uma experiência para mim, foi muito interessante, porque eu poderia ter ajudado na edição, na ideia ali e tal, mas aí o alemão falou, cara, resolve essa bucha aí. E o louco é ele ter confiado em você pra isso, efetivamente, mas eu sabia né? que eu ia fazer bem, porque Não é de não fazer bem, Thiago, mas você é mais coração, né? Total, mas assim, sim, mas então sim. ele ter confiado o limiar a você é muita parceria entre vocês dois, né? E eu acho que foi legal também no finalzinho, né? Tipo assim, o evento foi de um dia, um evento longo. E a galera ficando aí, trocando ideia, conversando, depois do evento, indo embora. Então acho que isso é legal. E quero fazer também um asterisco sobre a questão da camiseta, que a gente falou aqui brincando. Mas esse foi um feedback que veio da Clá, que participou já de vários eventos, enfim, de grandes marcas aí. Ela falou, alemão, velho, assim, não... Assim, é legal, tá todo mundo uniformizado, que sai bonito na foto, assim, mas se for pra ter uma camisetinha que depois você vai chegar em casa e vai colocar lá junto com as outras camisetinhas, entendeu? É melhor não fazer. Ou faz um negócio ali que o pessoal vai usar, vai colocar no corpo, vai pra academia, vai pro Ibirapuera, vai pra USP pra usar, ou melhor não fazer. Então esse foi um feedback que a Clá deu também. Isso é de comunidade, né? Você ouvir... vê a pessoa usando, por exemplo, uma camiseta, vou dar um exemplo de uma competição. Da Maratona de Nova York. Eu tenho orgulho de que eu fiz a Maratona de Nova York. Do Ironman. Eu tenho orgulho que eu fiz o Ironman. E ela usa aquilo porque ela tem orgulho de que ela fez parte daquilo. Sim. Ou seja, as pessoas utilizarem essa camiseta que vocês estão, que eu peço para vocês mostrarem bem bonitamente agora, para o pessoal que está acompanhando a gente, é isso. É a comunidade abraçando, né? E a gente trouxe duas especialistas para participarem da mesa aqui, que foi a Bruna e a Dayana. Uma nutricionista e uma profissional de educação física. Eu vi! Legal.
para elas também falarem um pouco da experiência delas, falarem um pouco sobre a ótica delas, de terem participado do Experience. Então isso também foi algo legal, que essa mesa também serve para dar voz aos especialistas. Então foi legal a gente ter trazido eles aqui também para poderem falar um pouquinho. E o que mudou depois disso? Cara, eu acho que assim, antes de falar o que mudou, você falou que eu sou coração, mas eu sou um cara totalmente pragmático. Uma das coisas que eu mais gostei, sabe o que foi? Mexer o ponteiro. Total. Vendeu suco. Vendeu suco. Foi animal. Tipo assim, mexeu. Então aquilo que a gente fez deu resultado, a marca ganhou mais. Então o que vem depois acho que é mais eventos, mais coisas juntos, assim. Acho que. E quando o Thiago falou mexer o ponteiro, eu achei que ele ia falar do nosso lado. Não fala não, Thiago. Não, mas também mexeu o ponteiro do nosso lado, porque depois dessa exposição com a The Natural One, outras marcas vieram Óbvio, se eu fosse uma marca, falar com a eu sou trouxa. falar com a gente. A gente convidou algumas marcas para virem aqui no dia do evento também. Algumas pessoas vieram aqui, outros não puderam vir. Então também tem coisas legais aí que vão acontecer no futuro não tão muito distante, mas de marcas que procuraram a gente depois desse evento. E se você não procurou ainda, marca, dá tempo. Eu quero fazer um momento trend aqui. Ixi. Isso não tava no roteiro. Bate Bola. com Thiago. e alemão. Não, é sério, eu quero fazer um ping-pong aqui. O alemão devia ter entrado, era bate, bola, com Thiago. Ping! Eu não faço parte disso não, pessoal. Pong! Ele faz sim, pessoal, ele só se faz difícil às vezes. O alemão é mais coração que eu, tá? Ele Ele é um cara muito gente boa. Tanto Ele é que você, taurino. o tempo inteiro eu achei engraçado. Ela falou depois do coração, ela começou me queimando, né? Você viu que ela falou assim, você é o mal, ele é o bonzinho, então É verdade. Mas sério, um ping-pong aqui com vocês, bem rápido, que eu quero para muitas das perguntas que eu vejo a galera fazendo, não só para vocês, né, que vocês passaram algumas coisas que o pessoal pergunta, Uhum. mas para mim também, porque quando eu falo da Sports Lovers, eles falam, mas escuta, quero saber, como a Sports Lovers monetiza? O Leomon é o CEO. Você é o CEO. Eu não falo essas coisas, eu sou... E não dá uma de A liquid gente não ganha aqui. dinheiro não, pessoal. A gente é ONG, tá tudo certo. Brincadeira. A Sports monetiza exatamente nos desafios. A gente comercializa os desafios com as marcas. O Experience é um outro formato, né, presencial, que a gente também monetiza. E, já dando um primeiro spoiler, com os espaços nos podcasts. Então a gente vai ter alguns parceiros aí nos próximos meses. Esse mês a gente já teve, a própria The Natural One, né? Foi parceiro ali. Então, são esses 3 pilares aí, que é os desafios na plataforma, o Experience e o podcast. E tem um outro aí dentro do nosso ecossistema, que são as comunidades, que a gente está começando a trabalhar também, tipo, fazendo algumas... não é intermediações, como eu posso falar? Tipo... Negociações. É ping-pong. Facilitações. É ping-pong, gente. É ping... Pong. Boa. Quantos especialistas tem hoje na plataforma? 12 mil. Quem pode entrar? Profissionais de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos do esporte, psicólogos do esporte, não esqueci de vocês. Atletas. E atletas amadores. Quem faz os insights de domingo? É o ChatGPT? Nossa, velho. Essa é boa. Cara, Gente, é o seguinte... vocês viram os insights de domingo, né? Cara, primeiro eles são explica o que é. Primeiro explica o que é os insights de domingo, porque eu não sei se todo mundo sabe. Vai, Ti. Cara, os insights de domingo foi o seguinte. Muita energia acumulada na cabeça do Thiago. Não é, meu, é que assim... Domingo ele ficou muito tempo parado, não tem nada pra fazer. A gente não tinha nenhum conteúdo pra domingo. Então os nossos cortes, os nossos conteúdos iam de segunda a sábado. Aí eu falei pro Alemão, tá faltando um conteúdo mais autoral, assim, com uma visão estratégica, uma leitura das coisas. Aí o Alemão como um bom CEO, né, que ele faz, a ideia é sua, proponha. Aí eu falei, demorou, comecei a fazer.
Cara, não é o ChatGPT que faz. Não é. Não é. Não é. O que acontece é o seguinte, cara, eu passo a semana inteira, velho, assim, a semana inteira anotando pontos relevantes. Aí eu assino newsletter internacional, entro no site do GWS, eu sempre esqueço lá, de tendência. Aí o alemão me manda coisa no Instagram. O alemão. Eu mando também, alemão. A Clara me manda. E o alemão vive, gente. É uma pauta extremamente autoral, com liberdade editorial. Porque o alemão direto ele fala: tem que colocar isso aí. Eu falei: calma, alemão, nós não vamos colocar isso aí. Ele falou: por quê? Eu falei: não, porque tem que ter uma leitura. Cara, eu fico pé da vida com isso, porque assim, a Natália que me vê lá todo domingo, ela fica brava, porque domingo começa a angústia de começar a formatar a coisa. E uma curiosidade que as pessoas precisam saber é: o post não é feito no Canva e não é feito no Figma. É feito no Keynote. É tipo um PowerPoint do Apple, que é o único lugar que eu sei, eu mudei a formato, eu vou lá e insiro. O que aconteceu... É no print. É no print. O que aconteceu com a inteligência artificial, ela faz 3 coisas que pra mim é muito bom. Ela faz mesmo. Primeiro é a imagem que vai na capa, então geralmente eu coloco no Gemini ali no Banana, ele me entrega a foto legal. Reviso os textos, o português. Aí às vezes ele faz algumas edições. Então aí eu Obrigado preciso... por isso. Sim. O alemão... Obrigado Aliás, mesmo. vamos colocar isso para os especialistas? Usa isso, cara. Isso é uma boa ideia, né? Galera, português é o básico. É. Português correto, uma linguagem clara, é o básico do básico. A gente está falando de como entregar melhor uma informação. Nada melhor do que usar as ferramentas que existem. Você não precisa ser um professor de português, mas utiliza as ferramentas que existem tanto para corrigir quanto para revisar. E depois ainda tem o teu olhar. E a terceira coisa que a inteligência artificial, que não é o ChatGPT que eu uso umas outras, é achar o hook, né? A primeira parte. Então, como eu começo com porquê? Então, por que tal coisa? Porque às vezes eu vou errando, aí fica ruim e tal, e ela vai me ajudando. Mas não é não. É uma leitura nossa, acho que eu faço assim, né, mais diretamente, mas acho que é uma leitura muito da Sports Lovers, como a gente lê as coisas. Então, a gente tenta ler o sistema, tenta ler as coisas por trás das linhas e trazer um conteúdo legal. Hoje, alemão, eu tava numa reunião à tarde, aí encontrei um cara, não vou citar o nome da empresa aqui porque todo mundo conhece. Todo mundo, cara é famoso e a empresa também, no mundo do esporte. Ele falou: cara, eu adoro o Insights. Aí ele falou, então assim, o Insights é uma mistura do que tá acontecendo na semana, mais o time, né? Então, assim, saber o que... Então, eu tava, por exemplo... Opinativo, tá? Também. Opinativo, é uma opinião. Eu acho que isso é importante. Eu falei isso pro Thiago, acho que isso é importante as pessoas entenderem. Nós não somos um veículo jornalístico. Então, nosso compromisso não é com a imparcialidade. O Insight, ele é como se fosse um artigo de opinião. E aí, não sei quantas pessoas são familiarizadas com essa nomenclatura, mas o próprio nome diz: opinião. Então, assim, é a nossa leitura, é a nossa opinião sobre isso. Não concordo. Ok, e é legal você comentar lá embaixo mesmo, não concordo. Por causa disso. Porque isso vai gerar, inclusive, a conversa ali, entendeu? Então, assim, a gente agradece, eu não concordo. Por que você não concorda? Às vezes o cara fala assim: não concordo porque isso, não sei o que. Na verdade, isso. Aí a gente vai lá e fala assim: beleza, amigão. Qual é a fonte que você traz essa informação? Porque eu acho que, assim, também é muito fácil você só também falar assim, tipo, vomitar ali um monte de coisa e também... Essa garrafa é verde. Mas assim, de onde você tirou minha isso, cabeça. Entendeu? E aí, os insights, eles foram evoluindo também. O Thiago foi colocando ali as fontes, de onde... às vezes, no comentário mesmo, a pessoa fala, falando isso aqui, ele falou assim: amigão, foi só o Frodeno que falou isso aí, entendeu? Tipo assim, manda um inbox pra ele lá, entendeu? Tipo, então acho que... Esse do último foi interessante, que bombou. Cara, o Insight estava pronto, claro. Porque teve o Ironman do Texas e, tipo, do 11º ao 12º, perdão, ao 11º, do primeiro ao 11º? Não, do primeiro ao 11º, isso. Do primeiro ao 11º,
Cara, o campeão recorde de Kona, na época o Ian Frodeno era, tipo, ele fez um vídeo falando, ó, eu nem pegaria medalha, tipo assim, eu ficaria em 12º. Aí esse era o insight. Aí eu abro de manhã a notícia da Maratona de Londres e, meu, bum, 3. Meu, 2 sub-2 e um assim, limiar. Virou meme, né? Você quebrou Não, e aí o os cara recorde das 2 horas. Uhum. E você ganhou? Cara. Não, aí o cara pegou e falou assim: um cara falou, ele usa doping. Eu falei, gente, É. assim, que gel ele Mas- usou? Achei é. uma pergunta legal. Aí eu falei, É. pô, não tem essa informação. A A gente questão dos tênis, enfim. Mas assim, eu acho que é importante as pessoas saberem que é uma opinião. E aí fiquem à vontade, realmente, pra comentar. Discordar ou concordar, não Exatamente, interessa, E a né? gente agradece o engajamento, Né, que inclusive, não entendeu? interessa, não importa se você está concordando ou discordando. O que importa é você enxergar aquilo como algo que é parcial, ou seja, é a opinião de um veículo Exatamente. que está colocando uma análise em cima de É. uma informação, e com fontes. várias vezes eu bato às vezes com o alemão, assim, falo, alemão, o que você acha disso e tal? Porque é uma opinião nossa, né? Não é do Thiago, não é do alemão, é nossa, da Sports Lovers. E claro, uma coisa que é legal, só falando isso assim, porque o Só pessoal quebrando completamente meu ping-pong? Não, é assim, é só dizer assim, cara, a gente não consegue fazer hoje 2 insights por semana, por exemplo. Por isso que a gente só tem um, é sempre domingo, porque requer um tempo mesmo, a gente gasta um tempo validando, Pensando nisso, pensando. vendo coisas, fontes sobre isso, lendo. E outra dica que eu acho que vai ajudar bastante as pessoas. Leiam até o final. Pelo amor de Deus, velho. Eu acho que essa dica ela é importante, porque até para valorizar o tempo, né, O nosso engajamento. E eu dou umas respostas boas lá no comentário, tá? E quem responde sou eu, não é o alemão. Às vezes eu respondo gentilmente. Quando é gentil é o alemão. Aí eu falo, o alemão entrou aqui nessa discussão e jogou uma água. Mas eu gosto. E faço isso não de malcriação, mas eu também acho que a gente faz isso pra instigar a E tem uma comunidade. personalidade. Isso. A Sports Lovers tem uma personalidade. Mas voltando ao meu ping-pong, o que as marcas olham para escolher um especialista? Tem uma lista. O alemão é um especialista nisso. Mas Especialista Mas eu acho que uma marca olha. Podemos falar, não olha a quantidade de seguidores, quantidade de especialista. Mas olha a história, né, alemão? Olha o que já fez, se fala com propriedade. A linguagem. E sim tem uma questão estética. E aqui não é, nossa, beleza. Não. Não, a estética do conteúdo. Não da da maneira- pessoa, do conteúdo. De como às vezes as pessoas se portam na frente da câmera. Porque assim, não dá pro cara fazer um conteúdo de uma marca sem camisa, né? Parece óbvio, Mas não mas é. não é. O óbvio O óbvio precisa ser dito. dito. Então, né? Então acho que as marcas olham isso. Mas é legal também inverter o que os especialistas também esperam ser vistos pelas marcas. E eu acho que eles querem que as marcas tentam enxergar os valores em comum entre a marca e o especialista, porque isso encurta muito o caminho. Então, todo mundo também de especialista que sentou aqui falou, pô, tipo, se não bateu os meus valores, eu nem converso. Então, acho que isso também é importante as marcas começarem a olhar. Não é só dar cupom, pedir pro cara vender. As marcas também precisam entender que do outro lado tem um cara que ele tem critérios, entendeu? Tipo, que ele vai te avaliar também, marca. Você sabe que você está falando isso? Parênteses aqui mais uma vez, mas já tiveram muitas marcas que vieram falar comigo e vim muito em base de cupom, em base de não sei o quê. Eu falei, olha, eu não sou vendedora. Eu tenho um lifestyle, eu utilizo algumas coisas dentro desse meu lifestyle e é um lifestyle consistente, porque eu fui atleta profissional, porque eu sou comunicadora, mas eu não sou efetivamente. Tem gente que vende muito melhor do que eu, que tem esse dom. O que eu estou vendendo é
a minha forma de pensar, a minha forma de viver. Então, óbvio que a gente entende. Eu adoro cupom, eu sou a maior utilizadora dos meus próprios cupons. Porém, você tem que entender que existe um conhecimento dentro daquela pessoa e é aquilo que ela tá passando para os outros, sabe? Então, é muito legal você falar isso, porque tem marcas que vieram falar comigo, eu falei, desculpa, eu acho que não tem fit, porque vai ser muito falso se eu colocar isso, se eu não vivo isso, né? E tem uma coisa também E que as pessoas confiam em você, né? ah, Como especialista. eu acho que tem a minha dica para as empresas e para as marcas é, ao falar com um especialista, leve o fundador ou o CEO ou o cara de branding junto com o cara de marketing, porque não é só o atributo do produto, o desconto, o preço, a narrativa. E tá tudo certo, acho que se a pessoa tem que fazer. Tem que estar alinhado. Mas tem que vir assim, qual a história? A gente tá falando de vou dar um spoiler aqui, a gente tem que terminar, né? Porque já tá passando o tempo aqui, mas assim, o spoiler é, a gente tá falando com uma empresa de hidratação que tem uma baita história. Não usada, né? Uma baita história. Uma baita história. Então, como a gente constrói essas histórias? Né? Então, para esse mundo dos especialistas que o Alemão falou, as histórias são fundamentais, cara. Sim. Senão eles falam não. Vocês já falaram não para uma marca? Já? Várias. Várias. É Se a porque... gente vai especializando só em dinheiro, o Sports Lover já tinha chegado, enfim, num outro nível de faturamento. Isso aqui a gente é Não. chato. É os dois. A melhor... Vai, pano quente. Eu não vou lembrar exatamente a frase certa, mas é algo parecido assim. Se você quer acabar logo com um produto ruim, faça a publicidade dele. Porque assim as pessoas vão comprar uma vez só e nunca mais vão voltar. Então, assim como a gente aprendeu com os especialistas, a gente tem uma credibilidade, a gente tem um nome a zelar com a comunidade. Então, a gente não vai colocar os especialistas para falarem sobre produtos que a gente também não acredita. E marcas que a gente também não acredita. Então, uma prova disso, a The Natural One, recebi essa semana lá, tipo, no inbox, falando, gente, os meus pacientes nutricionistas amaram o suco. Impressionante. Tipo, vocês acertaram demais nesse produto. Tipo, então assim, a gente também tem um critério também para avaliar as marcas e... Então, como uma marca faria porque eu perguntei como os especialistas fariam para serem vistos pelas marcas, mas como uma marca faria para participar da Sports Lovers? contato@sportslovers.com.br ou manda um Mas o que inbox ela pra precisa gente. ter? O que ela precisa ter? Produto bom. Então, isso é premissa, tá? Produto bom é premissa, porque assim, senão nem vai passar pra etapa 2, né? Produto ruim já para na 1. E aí, quem que vai avaliar? Não vai ser eu e não vai ser o Thiago. Eles vão mandar pra gente, a gente vai mandar pra um hall de especialistas que a gente tem, eles vão falar, vão testar e vão falar, puta, se o produto for médio, Alemão, ele não é bom, assim, mas aí entra no ponto 2, a empresa está disposta e flexível a fazer ajustes de rota e co-criar com a comunidade dos especialistas. Então esse é o segundo critério. Boa. A co-criação. Porque senão você contrata um influenciador genérico e passa o briefing para ele, ele vai falar exatamente o que você quer que ele fale. Aqui você tem que estar aberto e disposto a co-criar, a ouvir os especialistas, a melhorar às vezes o produto. Às vezes o cara vai comprar e falar, cara, seu produto não é tão bom, mas se você ajustar isso aqui, ele pode ficar bom. O que você acha? Tá afim? E às vezes é mexer no filho do cara, né? Então, assim, é complicado. Então tem que estar disposto Se tá disposto. e tem que estar flexível a essa cocriação. E terceiro, sim, tem que estar disposto também a pôr a mão no bolso. E aí a gente precisa ser bem claro. Por que você paga um caminhão de dinheiro para o influenciador genérico e você não quer pagar Para um especialista? Então a gente precisa estar muito claro. E aí aqui eu não estou falando de um caminhão de dinheiro, às vezes é um saveirinho, entendeu? Mas assim, precisa ter dinheiro. Esse negócio só de a troca de só por produto
ela abre portas, mas ela não sustenta a relação. Uhum. Porque do outro lado é um tempo também do especialista que ele tá deixando, às vezes, de dar uma aula. trabalho. É trabalho. Então, assim, É trabalho de vocês, trabalho do exatamente. especialista. Então, acho que são esses 3 uma cadeia. pontos que eu acho que é válido a gente entender ali e a marca ficar. Tá, eu vou jogar esses Chega disso aí. papelzinhos, porque É. não deu em nada isso aqui. É, eu quero saber o que todo mundo deve estar curioso antes que acabe o nosso tempo aqui. Podem dar um spoiler? O que vem por aí? Chefe. Thiago já deu spoiler. Muito cara de pau, Thiago. Thiago já deu Chefe é spoiler. chefe, né, pai? Mas tem coisas no segundo semestre muito legais. Tem algumas marcas que nós já estamos não só falando, mas em etapa final de negociações. Eu quero spoiler real, alemão. Que a Spoiler gente meia não boca, pode, a gente não pode Eu abrir. posso falar, porque é o seguinte, sabe? Tem compliance, tem Exato. NDA, tem NDA assinado, enfim. Mas são marcas muito legais, São que marcas têm a ver legais. com o esporte, que vocês usam, se não usam, vão usar, que a comunidade vai ser impactada, que a gente vai abrir desafio lá em breve, muito em breve. Então, isso é um ponto, tá? Então, marcas, desafios, tá? Outra coisa muito legal que a gente está fazendo, isso eu posso abrir, é uma pesquisa com os especialistas do esporte de todo o Brasil. A gente vai ter um primeiro mapa de quem são esses especialistas nível Brasil. A gente está fazendo em parceria com o Instituto IBRO, que é um instituto de pesquisa renomado. E isso também deve sair aí no segundo semestre. E isso também vai ajudar a dar uma clareza para as marcas quem são esses especialistas, porque às vezes a gente está perto, a gente está olhando para a plataforma, a gente vê eles todos os dias, mas as marcas, Quem será que é? quem que é? Influencia? Quanto ganham? Onde vivem? O que comem? A Como gente se reproduzem? vai colocar tudo isso numa pesquisa e vai fazer essa divulgação para a comunidade. Também vai servir para dar visibilidade, mais uma vez, para os especialistas do esporte, tá? Então esse é... Mas dá um spoiler suculento também, vai. Eu acho que um spoiler que a gente vai fazer, não falando nomes de marcas, mas, por exemplo, a gente vai expandir muito, a gente vai expandir e aprofundar o nosso pilar de conteúdo. Isso é bom. Então, a gente não vai... o podcast Sports Lovers é uma coisa, o canal do YouTube Sports Lovers é uma grande coisa. Então, Vocês vão virar um polvo. do quê? Um polvo. Vários... A gente vai acelerar esse nosso avanço nisso. Acho que a pesquisa que o Alemão falou vai colocar a gente nesse caminho. E a gente vai entrar com um pilar educacional, que esse pilar a gente tem até o final do ano para entender como nós vamos fazer. Porque o modelo, né? O modelo que a gente faria educacional seria um modelo onerando um, onerando o outro. Mas é como a gente vai construir algo para todo mundo e para as marcas. Mas até o final do ano a gente vai fazer, assim, do que está do meu lado aqui, acho que expandir e aprofundar a lógica de conteúdo, construindo mesmo um grande pilar de conteúdo aí para a comunidade do esporte. É isso. E a última coisa é isso que eu acabei de falar sobre educacional, que a gente vai fazer alguma coisa. Mas onde a Sports Lovers quer chegar? A gente quer ser o maior ecossistema de quem pratica o esporte, de quem faz o esporte. Vou sair da tagline, mas de quem pratica, de quem faz o esporte. A gente quer ser o companheiro das pessoas. Então, a gente tem vários aplicativos aí que ensinam a treinar, ensinam emagrecer, mas a gente quer ser o pilar que informa, cria conexão, educa, entretém e vende. Um ecossistema. Um ecossistema. Sim. Essa é a nossa visão de futuro. Então, posso fazer mais uma perguntinha? Pode, jornalista. Chefe. Meu Deus, ela entrou no modo jornalista, Alemão. É a última. Derruba esse podcast aqui, porque já não pode mais. Já dando um spoiler aqui. 10 concorrentes, a gente nem tem concorrente, mas vai ter agora. Eu quero saber uma coisa. Vamos supor que a gente grave um episódio como esse daqui a 8 meses.
exatamente como esse. Exatamente não, porque a gente fica inventando um monte de coisa, um monte de firula, porque a gente não consegue fazer igualzinho, a gente sempre tem que melhorar. Mas se a gente gravasse daqui a 8 meses, ou seja, o mesmo tempo que a Sports Lovers está de pé, o que vocês esperam ter conquistado? Eu vou falar primeiro, porque aí se eu falar, o alemão conserta, que é o CEO. É verdade. Eu acho que daqui a 8 meses o que a gente espera é. Eu não espero crescer mais a comunidade em grande quantidade, que acho que a gente tá presente no Brasil inteiro, mas a gente quer ser relevante. Relevante para o especialista, relevante para a marca e relevante para os atletas. E eu vou traduzir a relevância que o Thiago falou em geração de negócio. Negócio para as marcas, negócio para os especialistas, porque esta relevância do ecossistema só vai vir quando esse mercado, que eu falei um pouco atrás ali, que hoje é oculto, ele passe a ser visível. Isso. E quando esse dinheiro estiver circulando Perfeito. nessas mãos, eu vou falar, pô, Perfeito. Fizemos a diferença. exatamente. Colocamos uma lupa onde ninguém estava enxergando e agora esse mercado começou a se organizar e começou a girar receita, começou a gerar movimento ali, tanto para as marcas como para os especialistas. Então, acho que daqui a 8 meses eu quero estar aqui falando, pô, a gente. O projeto com aquela marca que eu não quis falar lá naquele que mandou, gerou receita, cresceu vendas em tanto, tantos especialistas participaram, então acho que é um pouco disso. Esse é o jeito de você mudar o meio, né? É você mudar o que faz o meio. Porque só mudar o meio por mudar, É, na hora que não tiver mais esse gatilho, não vai mudar. Agora, o que vocês estão fazendo é mudar o que faz o meio. E aí, quando vocês virem o resultado relevante disso daqui a 8 meses, vamos supor, e a gente for falar disso, conquistamos a meta. porque, claro, uma coisa que a gente aprendeu e a gente está aplicando no nosso negócio com os especialistas e com as marcas a gente não pensa em primeiro lugar na gente. E isso não é politicagem ou não é frasinha bonita. A gente agora precisa fazer o dinheiro circular nesse ecossistema. Óbvio que a gente vai botar dinheiro no bolso, óbvio que a gente vai ganhar dinheiro, óbvio que a gente É uma empresa. quer crescer e óbvio que a gente quer ter dinheiro para voltar a circular, inclusive nesse ecossistema. Mas a prioridade agora é fazer esse círculo andar, trazer uma visão profissional, surpreender as pessoas. Então perceber que é possível sim fazer um evento legal, com camiseta legal, que para de pé financeiramente, que entrega resultado, Fora da que gera caixinha. lead, fora da caixa, que é possível fazer um podcast num lugar diferente, num negócio legal. Todo mundo que vem aqui, né, Alemão, o cara fala, pô, caramba, foi proposital, a gente não quer uma sala preta, a gente nunca quis. Então, assim, a gente também quer, ao longo do tempo, ao longo dos 8 meses, provar que dá para fazer algo profissional, bonito, belo e justo para todo mundo dentro desse ecossistema. Porque a Sports Lovers é isso. De novo, vamos ganhar dinheiro? Vamos. Talvez não em 8 meses, mas tá tudo bem, porque a gente tá fazendo um negócio para vender. Isso é legal também você saber. Duradouro. A gente quer passar um bom tempo da nossa juventude e vida fazendo isso. E se copiarem, é porque deu certo. Deu certo. Tudo bem. Afinal. Bom, se alguém tinha alguma dúvida ainda sobre Sports Lovers, é só assistir esse nosso bate-papo, essa nossa brincadeira. Se alguém quiser Essa uma nossa fofoca conversa. também, coloca isso aí. Quer saber as novas fofocas do Sports Lovers? Assista. Isso vai ser até Eu tô sentindo que esse é o spoiler que você não quis dar. Fofocas e Sports Lovers. Você ia amar, né? Eu ia. Mas para quem já acompanha, isso é um capítulo da história sendo escrito ao vivo, sendo gravado ao vivo. Então, cara, parabéns. Pra nós. Pra nós. Fiquei emocionado agora, viu, Alemão? Caraca, eu pensei nisso, né? Meu filho nasceu. Fiquei emocionado de verdade, porque o piloto que a gente gravou, a Nath estava grávida, lembra? Primeiro piloto. Então o Martim nasceu, tá com 4 meses e
E olha onde a gente chegou, cara. É isso aí. É só o começo. É. Animal. Você vai fazer ou eu tenho que fazer o... Você, por favor, fala pra quem quiser fazer parte disso. Você, Marca, irmão, vai. especialista, Preciso desse comunidade, por corte. favor. Preciso do corte. Foca aqui no... Segue a gente, né? No alemão aqui, ó. Fala, comunidade Sports Lovers. Você que ainda não segue, ou se você segue, manda pro coleguinha que ainda não segue. @SportsLoversOficial. Você, marca, que quer participar deste ecossistema que nós estamos construindo, contato @sportslovers.com.br. Ou manda um inbox lá que eu e o Thiago, a gente vai responder, ou a equipe vai mandar pra gente, em algum momento a gente vai retornar. E é isso, pessoal. Segue a gente lá. Importante. Também se inscreva, dê like, sininho e todas essas outras coisas aí. Compartilha. Comenta, compartilha. E a gente vai fazer o spoiler da Clarissa. Clarissa, ponto? Não. Segue a Clarissa. O arroba. Arroba. Não, porque eu achei que você ia falar. Também envia pros seus amigos esse episódio. Envia esse Por episódio. Mas favor. qual que é o seu arroba? Eu vou fazer pra você. Arroba Brito Clarissa. Arroba Brito. Blito. Blito não, é com cebolinha não. Arroba Brito Clarissa. Segue a Clá. Ela faz uns conteúdos legais. Ela tem um podcast super legal também, que Você é acompanha, né? Treino é treino, jogo é jogo. Treino, jogo é jogo. É muito grande, é quase um trava-língua, mas ela que é jornalista gosta. Então treino é treino, jogo é jogo. Tudo. Exato. Segue. ela. Ditado. Isso. Mas O Matheus dormiu, ó, por exemplo. Ele nem cortou você ali na hora que você tava falando. Zoeira. assim como treino é treino, jogo é jogo, é um ditado que todo atleta conhece, todo técnico conhece, todo mundo dentro da comunidade esportiva conhece, tem um jargão que também ficou conhecido. Porque Sports Lovers é a comunidade de quem ama e vive esporte. Valeu. Beijo. Sports Lovers.